Olá, querido, nós já sabemos a enorme, a extraordinária influência que esse pensador chamado Karl Marx vai exercer, não só sobre o pensamento sociológico, mas sobre os grandes movimentos revolucionários que desde o fim do século XIX, na Europa e em outras partes do mundo, empolgaram as camadas populares no sentido de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade em que desaparecesse a exploração do homem pelo homem, numa sociedade em que os homens pudessem desenvolver plenamente suas potencialidades humanas. Nesse sentido, Marx elaborou uma teoria revolucionária que nós estamos conhecendo e vamos conhecer mais a fundo nos próximos encontros, mas é uma teoria que, na verdade, parte da síntese daquilo de melhor que o conhecimento humano tinha produzido até a época em que Marx viveu. Sim, genial na postura de Marx não é exatamente o fato dele ter criado uma teoria, uma concepção completamente nova. A sua habilidade, a sua capacidade, a sua contribuição maior é justamente a capacidade de sintetizar, de reunir tudo aquilo que existia disponível na época dele em termos de avanços do conhecimento, numa teoria que conseguiu articular esses conhecimentos e formular, vamos dizer assim, uma explicação relativamente coerente, consequente sobre como é possível estudar, compreender a estrutura do capitalismo e ultrapassar esse sistema com a construção de uma sociedade diferente, de um outro modelo econômico, de uma outra estrutura social, calcada em outros valores, em outros princípios, mas que permitisse, repito, o pleno desenvolvimento da humanidade e das suas potencialidades. Sim, o marxismo é uma concepção humanista e libertária, porque quer libertar o homem, seja da opressão das instituições que eles mesmos criam, às vezes de maneira inconsciente, ou daquelas instituições que garantem o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade, assim por diante. Ela tem, então, um caráter emancipador, libertador da humanidade. Aliás, o próprio Marx dizia isso. E mais, contrariando algo que foi tão nítido até a época dele, ele dizia que a emancipação das camadas populares não seria obra de ninguém, a não ser das próprias camadas populares, num processo de tomada de consciência que se desenrolava dentro da sociedade, podendo ou não evoluir em direção a uma sociedade melhor. Sim, ele não era necessariamente um profeta, né, de determinismos, ou seja, inevitavelmente a sociedade, como alguns vão fazer. Por exemplo, alguns continuadores, inclusive do pensamento marxista, chegaram a uma conclusão fatalista de que fatalmente o capitalismo desmoronaria e fatalmente seria substituído pelo socialismo. Marx nunca disse isso. Essa era uma possibilidade de uma sociedade consciente organizar um futuro diferente. Mas existia outra possibilidade, a do retrocesso, a do caos, o da barbárie. Sim, querido, isso é fácil de perceber. Às vezes a gente perde essa noção de que o processo histórico não é, como alguns pensadores formularam e como, de certo modo, a gente, às vezes, tende a enxergar, como um processo de progresso contínuo, de avanço permanente. Não, o processo histórico está cheio de nuances e de, por exemplo, períodos de retrocesso. Por exemplo, quem imaginaria, por volta de 100, 200 da nossa época, quer dizer, início era cristã, que um dia aquele império, aquela civilização, que para os homens era o símbolo mesmo, né, da civilização, o mundo romano, quem é que imaginaria que um dia tudo aquilo desmoronaria e que nós viveríamos um retrocesso que se estendeu por cerca de 1000 anos, conhecido como a Idade das Trevas pelos historiadores? Ou seja, a possibilidade do que a gente está vivendo agora, nesse mundo do início do século XXI, estancar, vamos dizer assim, numa grande crise civilizatória, não é totalmente absurdo. Não é uma coisa que a gente deva descartar. Sim, porque por um lado existe a perspectiva da humanidade ultrapassar os grandes desafios que estão colocados e dar um passo em direção a uma nova era. Mas nada garante isso. Até porque existe em outros momentos da história um retrocesso também, vamos dizer assim, foi possível ou aconteceu, mais que os homens lutassem contra aquilo. Sim, eu te falei, por exemplo, desse momento histórico do colapso, por exemplo, do Império Romano e daquele período caótico que se inaugurou. Ora, como eu te falei, nada garante que nesse momento em que a gente está vivendo, a nossa civilização vá conseguir de fato ultrapassar os problemas e as crises que ela mesma desencadeou. Eu vou te colocar uma questão bem concreta. O que é que garante, por exemplo, que nós vamos conseguir reverter a questão do aquecimento global, gerado por esse modelo econômico, que gera desequilíbrio ambiental em larga escala, que degrada meio ambiente, que esgota recursos? O que é que garante que nós vamos trilhar um caminho de progresso ininterrupto? E que, eu disse, a partir desse grave problema e desafio que ameaça hoje a humanidade, observa que os cientistas são quase unânimes em afirmar
que nos próximos 20, 30 anos o nível do oceano vai subir, disse, pelo menos em 3 metros, dizem os otimistas, até em 7 metros, dizem os pessimistas. Vamos fazer uma média, vamos imaginar a elevação do nível de oceano em 3, 4, 5 metros pelo mundo afora. Tu tem ideia do que isso significa? Praticamente todas as cidades litorâneas do planeta vão ser inundadas. Isso para não falar de problemas, né, climáticos, de quebra de safra, de doenças que reaparecem porque mudam as condições climáticas, isso altera, te disse, todo o ecossistema. Enfim, tem ameaças gravíssimas colocadas para a humanidade. A humanidade, aliás, há cerca de meio século já se acostumou com essa espécie de ameaça, de grande ameaça, por exemplo, com um arsenal nuclear que foi produzido na segunda metade do século XX pelas superpotências e que podia pôr fim à vida no planeta. E o que é que garantia que isso não acontecesse? O bom senso dos estadistas, basicamente. Mas nós sabemos que um acidente, que é algo que foge de controle, como assim? Querido, vamos imaginar, por exemplo, voltando um pouquinho mais, quem é que imaginaria que o assassinato de um estadista, né, de um príncipe austríaco numa cidadezinha lá na região balcânica, em Sarajevo, desencadearia em 1914 uma guerra de proporções mundiais que deixou um saldo de milhões de mortos, de milhões de mutilados, aleijados? Quem é que imaginaria isso? Sim, mas nem sempre aquilo que os homens produzem, criam, constroem é totalmente controlável por eles. De modo que nada impede disso que a gente viva um retrocesso. Ora, a concepção marxista nos diz então que existe a possibilidade da humanidade conscientemente transformar essa estrutura, diz que a gente chama de capitalismo, e caminhar em direção a uma época de mais justiça, de mais racionalidade, no sentido de uma maior consequência na relação que o homem estabelece com a natureza, com os recursos naturais e assim por diante. Mas nada garante isso. A possibilidade de um retrocesso historicamente está colocada. Tudo depende de como nós vamos enfrentar esse momento. O nível de descompromisso, de individualismo, de alienação é tão grande na nossa sociedade que eu diria que a ameaça de um retrocesso é muito séria. A gente deve considerar isso com bastante cuidado. Mas a gente, né, normalmente os professores, eles têm uma visão otimista, eles acreditam. Se não acreditassem, dificilmente teriam escolhido essa profissão. De que é possível, sim, para as pessoas desenvolver a sua consciência, construir uma visão, né, do mundo que lhes dê clareza sobre o que acontece à sua volta e sobre o que cada um de nós, vamos dizer assim, vive dentro dessa realidade e construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais consequente. Sim, isso é possível, embora isso não necessariamente vá acontecer. As 3 fontes que permitiram a Marx construir sua visão de mundo, sua concepção, suas ideias, são o pensamento econômico inglês, a economia clássica, que tem na figura de Adam Smith seu expoente maior. O pensamento filosófico alemão da época, que tem na figura de Hegel, seu grande expoente. E o pensamento socialista utópico francês, que inaugurava a época, né, da crítica ao capitalismo e da proposta de construção de uma sociedade igualitária. São essas as 3 fontes. A economia clássica inglesa, Adam Smith especialmente, a filosofia idealista alemã, Hegel especialmente, e o socialismo utópico francês. E aí aparecem pensadores como Proudhon, por exemplo, ou outros pensadores também ligados a outras correntes do socialismo utópico, como Charles Fourier, como Henri Saint-Simon, que foram, inclusive, pensadores que contribuíram lá nos primórdios, né, da formação da sociologia. Mas estão aqui as 3 fontes do marxismo. A filosofia dialética de Hegel. Hegel é um pensador alemão que mostrou que aquilo que Heráclito tinha percebido lá na antiguidade, ou seja, toda a transformação fruto de um conflito inerente às coisas. Sim, se tudo está mudando, dizia ele, tudo está passando de um ser para não ser mais aquilo, ou de um não ser para algo que está se tornando, quer dizer, para um ser alguma coisa, sempre um movimento em direção ao contrário. Só que Heráclito percebeu isso na natureza, o eterno conflito, né, o eterno confronto de opostos gerando o novo. Hegel aplicou essa concepção ao estudo da sociedade, chegou a conclusões semelhantes. A diferença entre a dialética de Hegel e a dialética que Marx vai formular é que Hegel pensava tudo isso a partir de um espírito supremo que marcaria a evolução da humanidade. Marx tira, eu te disse, esse espírito supremo e, como ele mesmo diz, inverte, ou seja, para ele Hegel tinha formulado uma concepção, mas que estava de cabeça para baixo, idealista. Ele inverte, coloca em bases materialistas e diz que sim, é um processo, né, marcado pelas contradições que trouxe a humanidade até aqui, mas essa contradição não tem nada a ver com contradições espirituais, teóricas. É uma contradição que é gerada na própria realidade concreta dos homens, ou seja, no conflito entre os que produzem a riqueza e os que se apropriam dela, entre os que exploram e os que são explorados, os que decidem e os que obedecem, os que mandam e os que têm que realizar o que foi determinado e assim por diante. Ou seja, a luta de classes, dizia Marx, concreta, real dentro da sociedade, é o que vai transformando ela
e levando-se a humanidade a outros níveis, a outros estágios, a outras etapas do seu desenvolvimento. Da economia clássica de Adam Smith, a ideia de que o trabalho é a fonte de toda a riqueza. Só que enquanto Adam concluiu que o trabalho é a fonte de toda a riqueza e se contentou, vamos dizer assim, a partir desse princípio, em formular as bases da sua concepção econômica, Marx foi um pouco além e mostrou que, se a riqueza é produzida pelo trabalho, quem usufrui da riqueza não é necessariamente aqueles que trabalham e a produzem. Que uma coisa é a produção da riqueza, que se dá com o trabalho. A outra coisa é a apropriação da riqueza, que não se dá necessariamente por parte daqueles que trabalham, mas por aqueles que controlam as relações de propriedade e, normalmente, as estruturas políticas de poder dentro da sociedade. Quer dizer, corrige também Adam Smith. E também dos socialistas utópicos a ideia de uma sociedade igualitária, mas não como eles imaginavam, que naturalmente se instalaria na medida em que os homens se conscientizassem das injustiças, e sim a partir da sua própria organização real e concreta e da luta para transformar essa sociedade para construir um mundo melhor, uma sociedade igualitária. Quer dizer, Marx se inspira então nessas três grandes correntes, mas reelabora elas dentro de uma nova perspectiva. Sim, é isso que a gente chama de síntese. Síntese é aquilo que resulta do conflito entre uma tese e uma antitese, uma antítese, quer dizer, seu oposto. Desse conflito entre dois opostos, a ultrapassagem a gente chama de síntese. O que é a síntese? A síntese carrega em si os elementos do velho, só que reelaborados numa nova realidade. Vamos pegar um exemplo bem simples e bem fácil. Por exemplo, algumas semanas atrás, eu tive o prazer de passar alguns dias com o meu neto. Ele mora já numa outra cidade. Aí, observando, né, ele estava ali, disse por perto, brincando e eu olhando, disse, nossa, esse guri tem coisas que vêm do meu filho, é tão fácil de perceber os olhinhos dele, por exemplo. Digo, sim, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, o cabelo dele, por exemplo, o sorriso, o jeito, muito parecido com o da mãe. E aí me lembrei imediatamente dessa concepção que nos diz o que é ele, o que é aquele menino. É uma síntese de dois opostos, não deixam de ser dois opostos, né? Um homem e uma mulher, opostos nesse sentido, né, da sua sexualidade, mas dois opostos, e dessa relação nasce um novo ser, que carrega em si os elementos do velho, só que reelaborados, ou seja, ele não é nem um clone do meu filho, nem um clone da minha nora, é um novo ser, mas que carrega nele os elementos do velho, quer dizer, do pai e da mãe, reelaborados numa nova pessoa, num novo ser. Essa é a proposta de Marx. A sociedade diz que precisa ser construída, vamos dizer assim, a partir do capitalismo, é uma sociedade que faz uma síntese de tudo que melhor que a humanidade produziu até aqui e que vai estar presente nela. Ali vão estar relaborados, vamos dizer assim, os elementos de tudo que a humanidade produziu até aqui, mas que agora colocam essa humanidade numa nova etapa do seu desenvolvimento, onde teriam desaparecido, né, a exploração do homem pelo homem e as injustiças e desigualdades sociais. Vamos conhecer mais dessa síntese realizada por Marx, que a gente chama de materialismo histórico, em outros encontros, em outras aulas em que nós vamos aprofundar o conhecimento da sua obra, o conhecimento das teorias que ela elaborou e como elas influenciaram as transformações históricas até hoje. Calcada em outros valores, em outros princípios, mas que permitisse, repito, o pleno desenvolvimento da humanidade e das suas potencialidades. Sim, o marxismo é uma concepção humanista e libertária, porque quer libertar o homem, seja da opressão das instituições que eles mesmos criam, às vezes de maneira inconsciente, ou daquelas instituições que garantem o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade, assim por diante. Ela tem, então, um caráter emancipador, libertador, sintetizar, de reunir em tudo aquilo que existia disponível na época dele em termos de avanços do conhecimento, numa teoria que conseguiu articular esses conhecimentos e formular, vamos dizer assim, uma explicação relativamente coerente, consequente sobre como é possível estudar, compreender a estrutura do capitalismo e ultrapassar esse sistema com a construção de uma sociedade diferente, de um outro modelo econômico, de uma outra estrutura social, canários que desde o fim do século XIX, na Europa e em outras partes do mundo, empolgaram as camadas populares no sentido de construir uma sociedade mais justa, numa sociedade em que desaparecesse a exploração do homem pelo homem, numa sociedade em que os homens pudessem desenvolver plenamente suas potencialidades humanas. Nesse sentido, Marx elaborou uma teoria revolucionária que nós estamos conhecendo e vamos conhecer mais a fundo nos próximos encontros, mas é uma teoria que, na verdade, parte da síntese daquilo de melhor que o conhecimento humano tinha produzido até a época em que Marx viveu. Sim, genial na postura de Marx não é exatamente o fato dele ter criado uma teoria, uma concepção completamente nova. A sua habilidade, a sua capacidade, a sua contribuição maior é justamente a capacidade de
Olá, querido, nós já sabemos a enorme, a extraordinária influência que esse pensador chamado Karl Marx vai exercer, não só sobre o pensamento sociológico, mas sobre os grandes movimentos revolucionários.